Sejam muito bem-vindos à Educa Web Radio. Para hoje nós temos uma entrevista para lá de especial, com duas pessoas também muito especiais. Estamos falando do Coronel Virgílio e do Major Emanuel. Coronel Virgílio, comandante do 1º Batalhão de Choque, Rota. Major Emanuel, subcomandante do 1º Batalhão de Rota. É isso, né? Tobias de Aguiar, esqueci o principal, Tobias de Aguiar. Coronel, muito obrigado pela presença do senhor. Major, muito obrigado pela presença do senhor. Para mim, em particular, é uma honra, é um enorme prazer recebê-los aqui na Educa para a gente poder falar um pouco da gloriosa Polícia Militar do Estado de São Paulo. Eu que agradeço, né, a oportunidade, o convite, em nome do nosso batalhão, em nome da Polícia Militar também, né, pelo projeto. Já parabenizo, inclusive, todos da Educa aí pela ousadia do projeto. Para a gente é muito importante essa aproximação, né? A desmistificação de algumas ideias, né? E nada mais é do que justamente causar essa aproximação, né? Entre a população e a polícia militar, né? Através aqui, no nosso caso, representando a Rota, né? Um dos principais ícones, uma das principais marcas da Polícia Militar do Estado de São Paulo e até do Brasil. Sem dúvida nenhuma. Bom, pessoal, antes da gente efetivamente começar, deixa eu apresentar aqui formalmente, né, o coronel e o major. Tenente Coronel Virgílio Correa Mariano, natural de São Paulo, tem 49 anos de idade, é casado, pai de 2 filhos, bacharel em Ciências Policiais pela Academia do Barro Branco e em Direito pela Uniban. É mestre e doutor em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública pelo Centro de Altos Estudos de Segurança. O Coronel Virgílio ingressou na Polícia Militar em 1998 e, ao longo de sua carreira, atuou em diversos batalhões da capital, exercendo funções de comando em pelotões de força tática, companhias territoriais e de radiopatrulhamento. Entre 2010 e 2021, serviu no 1º Batalhão de Polícia de Choque, Rota, onde ocupou posições de comando e coordenação. Em 2023, esteve na assessoria policial militar da Prefeitura de São Paulo e em 2024 comandou o 16º Batalhão de Polícia Militar. Atualmente é o comandante do 1º Batalhão de Polícia de Choque, Tobias de Aguiar, Rota, além de ser instrutor em técnicas de intervenção policial, gerenciamento operacional e policiamento em eventos. Major Antônio Emanuel Andrade e Silva, também tem 49 anos, é casado, pai de 3 filhos, instrutor da chefia de liderança aos futuros oficiais da Polícia Militar e também triatleta amador em provas de longa distância. Ingressou na Polícia Militar em 2001 pela Academia de Polícia Militar do Barro Branco e iniciou sua carreira no 1º Batalhão da Polícia Militar Metropolitano, atuando em áreas da Zona Sul da capital. Desde 2009 está na Rota, com passagem também pelo Centro de Operações da PM e pela Assembleia Legislativa. Ao longo da carreira, comandou tropas em missões simples e complexas, incluindo grandes operações como a Fórmula 1 e a segurança de presídios de segurança máxima. É mestre e doutor em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública e possui uma formação robusta em cursos especializados como Gerenciamento de Crises, Inteligência Policial, Negociação Estratégica e Gestão de Conflitos, além de capacitações em liderança, gestão de pessoas e comunicação. Atualmente é subcomandante do 1º Batalhão de Polícia de Choque, Batalhão Tobias de Aguiar, a nossa gloriosa Rota. Senhores, começamos? Começamos. Vamos lá. Coronel, para quem ainda não conhece, o que é exatamente a Rota e qual é a sua principal missão? Pois é, a Rota hoje, né, configura dentro da estrutura que nós conhecemos como um batalhão de choque, né? Na Polícia Militar de São Paulo, nós temos 6 batalhões de choque e um comando de policiamento de choque. Okay. Essa é a estrutura. Muitas pessoas confundem, às vezes, essa estrutura, né, com BAEPs, forças táticas, que são outras unidades territoriais, né? Ou seja, elas têm uma área específica de atuação. Já
essas unidades de choque da Polícia Militar de São Paulo, elas têm abrangência estadual. Ou seja, a área territorial da rota ou de qualquer outra unidade do choque é o estado de São Paulo, né? Nós temos então aqui dentro do Comando de Policiamento de Choque o 1º Batalhão de Polícia de Choque, que é a rota, o mais antigo, né? Datado aí de 1891 como sendo o Batalhão Tobias de Aguiar, né? E posterior, já em 1970, surgindo como rota, né? Como Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar. O 2º Batalhão de Choque, mais conhecido aí como Policiamento em Evento e Praças Esportivas, né? O 3º Batalhão de Choque, que faz o controle de distúrbios civis e multidões, né? O 4º Batalhão de Choque, que vai ser o COI, o GAT, né? Que são aquelas unidades de negociação com refém, explosivos, buscas em matas, seriam as operações especiais, né? O 5º Batalhão de Choque, que seria as ações com cães, né? O famoso canil, né? O famoso canil, né? Que agora já há alguns anos passou a ser um batalhão de ações com cães, né? E o 6º, que seria denominado aí o 6º Batalhão, que na verdade é o regimento de cavalaria. Então, o Choque de São Paulo é uma unidade com quase 3.000 homens. Caramba! Né? Apesar de a gente falar assim, poxa, mas é muita gente, coronel? Não é. Se pensarmos que o estado de São Paulo ele é maior do que muitos países da Europa. Né? E tem uma complexidade populacional, uma densidade populacional, assim, muito maior do que esses próprios países. Para você ter ideia, aqui só na cidade de São Paulo nós estamos falando da 2ª maior cidade da América. Então, é suficiente e digo até mais que poderia até ser mais complexo. O Manuel pode até dar mais detalhes. Fulvio, bom dia a todos que estão nos assistindo. Agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui. Major, eu que agradeço. Que honra! E vir aqui falar sobre a rota para a gente é muito bacana, nos dá essa oportunidade de nos aproximarmos mais da sociedade, né? Então, como complementando a linha de raciocínio que o coronel vinha trazendo, né? A rota, ela surge em 70 e ela acaba se tornando tão grande que o pessoal fala mais da rota do que do próprio Batalhão Tobias de Aguiar. Verdade. E ela surge como uma modalidade de policiamento. Naquela época, não havia esse policiamento ostensivo onde mais de 4 homens realizavam policiamento em determinada área. E ela surge com o propósito específico de combater os roubos a bancos que estavam acontecendo na região central de São Paulo. E ela vem evoluindo e chega ao que é o dia de hoje, a maior ferramenta que o Estado tem no combate ao crime organizado. Então nós atuamos em 4 ou 5 homens em cada viatura, prontos para resolver qualquer situação que nós encontrarmos. Então a principal missão da rota é o combate ao crime organizado e o patrulhamento tático nas áreas de maior incidência criminal. Então às vezes o pessoal comenta, poxa, mas faz tempo que eu não vejo a rota aqui na minha região. Então é porque a sua região que bom, né? não está tão ruim. Então tá ruim. Porque nós estamos sempre onde está mais crítico. Onde tem mais incidência, né? E daí que vem, às vezes, as grandes operações da rota, as grandes ocorrências, porque a gente está sempre trabalhando nas principais manchas criminais, trabalhando contra o roubo, contra os homicídios, para ajudar a população na redução e trazer a paz pública a todos. Perfeito, perfeito, perfeito. Coronel, a rota ela costuma carregar aí uma estigma de linha dura, né, de fato, mas também ela é amplamente elogiada. Como o senhor interpreta essa dualidade de percepção por parte da sociedade, por parte dos cidadãos? Eu acredito que ela tenha surgido já na sua própria fundação, né? Na origem desse patrulhamento diferenciado, criou-se pelos seus fundadores um estigma que até hoje nós levamos como alguns dogmas do policiamento, né? Vou citar um claro que todos os policiais que atuam na rota conhecem, né? Em qualquer abordagem, ou você prende um bandido ou você faz um amigo. Né? Ou seja, ele não vai nunca reclamar pelo que aconteceu, porque ele provavelmente será bem atendido. Quem não será bem atendido? Aquele que está preso. Sim, aí sim. Ele realmente vai reclamar. Né? A questão que envolve essa grande sacada do policiamento, que acabou criando um formato que acabou se expandindo para o Brasil todo, esse estilo de policiamento, nós temos aqui um padrão que gera uma coisa diferente ali na rota, que é tempo de resposta.
Né? Tempo de resposta no atendimento de ocorrência com uma tropa que vai além daquela do 190. Né? Via de regra, no mundo inteiro você vai encontrar o formato do patrulheiro, que é aquele cara que você liga lá, o 911, 190, ou qualquer número que seja em qualquer lugar do mundo, vai provavelmente vir uma viatura pequena com um patrulheiro, um policial, e vai lá atender sua ocorrência. Briga de marido e mulher, qualquer outra coisa, enfim. Clínica, é o clínico geral. Ele atende todas as naturezas. E acima disso vem as especializadas, né? As especialidades, fazendo essa analogia com uma questão clínica. Né? E nessa situação, no padrão americano, e a gente fala muito sobre padrões, né, de outros países, você vai encontrar aquela SWAT, né? Que geralmente é uma tropa que fica quartelada, que toca a sirene, toca o sino, entra todo mundo dentro de um carro grande e vai atender aquela ocorrência complexa. Perfeito. Né? Essa estrutura aqui em São Paulo, ela existe, mas ela percebeu ser não suficiente para atender em tempo de resposta adequado os problemas que existiam na cidade. Isso já lá na década de 70, quem dirá hoje. Né? Coloca um caminhão para sair na rua aí com uma equipe especializada para andar às 18 horas aí em algum lugar. Não consegue. Você não chega em nenhum Sem lugar dúvida. Na segunda maior cidade da América e com os problemas que nós temos, por exemplo, de trânsito. Sim. Né? Então a rota surge com uma tropa especializada, com armamentos, equipamentos, treinamentos, totalmente especializada, acima do que seria a linha média do atendimento normal, da clínica geral. Né? Depois da nossa linha de atuação, eu não tenho quase ninguém a quem pedir recurso como sendo uma força superior em matéria de treinamento, armamento e equipamento. Eu entraria já num padrão de forças armadas. Então, o choque ele é uma solução mais drástica, mais pesada para um problema mais específico, né? E essa foi a grande sacada da rota, né? Perfeito, perfeito. E, coronel, como que o senhor avalia agora o atual cenário da segurança pública de São Paulo? Olha, não sei se o Manuel também tem a opinião semelhante, mas eu vejo como um momento extremamente interessante, né? Por quê? A complexidade da cidade, né? Ela gera diversas ilhas de problemas que são várias cidades dentro da mesma cidade. Né? Então, já tivemos comparações em outros momentos aí, como você não, poxa, mas como que eu atendo uma ocorrência em área nobre, área pobre, área... Não é essa a forma de se mensurar o problema. Né? A questão é o tipo do problema, não o local ou a pessoa, isso não importa. Né? A nossa mensuração do remédio é pela doença, não pelo hospedeiro da doença, isso não nos importa, né? Então, eu vou ter que ministrar um remédio conforme o tipo da doença, né? Eu vou ter que combater o roubador de banco, o grande bandido ali, onde quer que ele esteja. Não importa onde ele está morando, o que ele está fazendo, eu vou combatê-lo de qualquer forma, né? Essa é a nossa finalidade. Mas eu vejo de uma maneira, em geral, a nossa segurança pública dentro da cidade e até do estado como tendo um ponto de preocupação com qual é o planejamento que teremos numa estrutura de médio e longo prazo. Por que eu digo isso? Né? Quando nós conversamos, principalmente em encontros com policiais de outros estados e até estados relativamente, porque eles estão sobre a mesma legislação que nós, que é federal. Mas quando nós falamos do problema para policiais de outros países, ele não consegue entender como que eu prendo o mesmo bandido 8 vezes por um crime de roubo. E esse cara está livre na rua e está tudo bem. Está tudo bem. Ele não está devendo nada para a justiça. Em pouquíssimos países sérios, o que não é sério eu não vou nem entrar em conta, né? Isso vai ser encontrado. Então, existe uma alta reincidência criminal. Né? Mas se eu prendesse hoje todo mundo que está procurado, não teria lugar onde colocar. A polícia não pode se basear por isso. Claro. Né? Esse é o problema. E nem é o papel também da polícia, né, coronel? Exatamente. Dentro da estrutura da segurança pública, que não é só a polícia militar, né? A estrutura de segurança pública é muito maior que isso. Né? É um complexo. Né? Eu sou a ponta da lança. Né? Mais atrás de mim vem um inquérito, vem um processo, vem um sistema carcerário, vem todo um sistema que faz com que, teoricamente, se tudo desse certo e fosse perfeito, teria a recuperação daquele indivíduo que foi preso. Sim. Né? E que, de fato, infelizmente, não há, né? Então, essa é a pergunta que eu devolvo. Existe?
No meu ponto de vista, coronel, de forma alguma. De forma alguma, né? Só se o senhor me permite, né, eu entendo, eu sou um cidadão, eu entendo, não tenho nenhum tipo de ligação, né, com a Polícia Militar, mas eu entendo que qualquer tipo de cadeia, ele deveria promover algum tipo de trabalho para aquele detento. Sabe? Não só trabalho, mas também instrução forçada. Sim. Sabe? Ele tem que cumprir lá uma carga horária de ensino, uma carga horária de trabalho, que ele seja produtivo. Não que ele fique o dia inteiro numa cela, ou tomando banho de sol, ou fazendo qualquer tipo de atividade física, né? Esse é o meu ponto de vista, né? O Brasil é tão grande. Por que esses presídios não constroem? Por que os governos não constroem presídios federais, estaduais, que sejam, né, em áreas afastadas, mas que tenha uma produção agrícola? Eu acredito que tenha isso, né? Não sou nenhum especialista. Mas todo presídio, no meu ponto de vista, deveria ser dessa forma. Até mesmo para tentar ressocializar aquela pessoa, que por muitas vezes, né, a gente sabe, tem alguns que cometem crime aí de bobagem, assim, né? Perdeu a cabeça. Tem aquele que é costumaz, né? Mas tem muita gente que de repente fez uma bobagem aí, sei lá, e foi preso, né? Essa pessoa ele consegue voltar para a sociedade. Sim. É só dar o devido tratamento, né, Major? Sim, e nessa mesma linha, né, Fulvio? O que preocupa a gente é a questão da reincidência criminal. Né? Isso é o que mais pega, porque segundo a teoria econômica do crime, o nosso secretário de Segurança Pública, o Derrite, ele fala muito sobre isso, né? O crime vale a pena. O camarada ele rouba, ele furta um celular na Avenida Paulista, um celular que custa R$10.000, e ele repassa esse mesmo celular a R$2.000. Só que se ele for preso, ele sai na audiência de custódia. Ele vai, no dia seguinte ele está tentando novamente. Então, vale a pena. Essa é a grande questão. A Polícia Militar, ela trabalha muito bem com as tecnologias. A gente tem baixado o indicador criminal em todos os batalhões da capital e da Grande São Paulo, do interior, enfim. Nós reduzimos os indicadores criminais, mas a população continua não tendo a percepção de segurança. E por quê? Por conta dessas audiências de custódia, não é? Nós temos a questão da reincidência criminal e nós temos a questão da viralização dos vídeos, da tecnologia. Hoje tudo é gravado, tudo é filmado. Então o que acontece? Viraliza, né? O cara, às vezes, é o mesmo vídeo de um roubo que aconteceu na porta de um condomínio. Ele vai espalha pela cidade, daqui a pouco o mesmo vídeo está rodando, e aí a pessoa vai ficando cada vez mais assustada, mais preocupada. É verdade. Mas assim, o nosso compromisso em manter essa percepção, de trabalhar nessa percepção, de redução dos indicadores, ele é cada dia levado mais a sério. Mas, como muito bem disse o coronel, nós somos só a ponta da lança. Né? Você sabe, Major, outro dia, já faz algumas semanas, eu vi uma reportagem de um garoto, 20 e poucos anos, que foi preso pela 73ª vez. Nossa. O primeiro crime daquele garoto foi com 10 anos de idade. Ele já tinha sido liberado por mais de 70 vezes. É uma coisa inacreditável. Inacreditável. Sabe? E eu quero até fazer aqui um agradecimento especial para o Derrite, né? Eu acompanho um pouco o trabalho dele. Ele é muito criticado, infelizmente, por algumas mídias, né, que fazem questão de falar mal da Polícia Militar, e aqui é um papel da Educa, né, de trazer esses dois gloriosos homens aqui da Polícia Militar para a gente enaltecer o trabalho que eles desenvolvem, né, porque é algo inacreditável você imaginar que um jovem de 20 e poucos anos de idade passou já pela cadeia mais de 70 vezes e provavelmente hoje, se bobear, ele está em liberdade. Né? É uma coisa inacreditável. É isso. E assim, até para reforçar, o Emanuel fez alguns trabalhos a respeito disso, né? Sobre a percepção de segurança. Né? Eu posso estar no meio de Israel durante ali um conflito e me sentir seguro. E ao mesmo tempo eu posso estar numa das regiões mais nobres aqui da cidade de São Paulo e me sentir inseguro. Verdade. Então, o que define essa sensação de segurança? Né? Isso já foi material de estudo por vários pesquisadores, né? Para justamente desmistificar. Quando você demonstra, e a gente tem números assim absurdos de produtividade aqui na cidade e no estado de São Paulo. A Polícia Militar, o volume de atendimento, de chamadas, de prisões feitas, de droga apreendida, de armas de fogo retirada das ruas, assim, é um número absurdo
assim, um número muito grande mesmo, colossal ao ano, né? E isso contribui indiretamente para que aumente essa percepção, essa sensação de segurança. Só que ao mesmo tempo, diversos fatores, outros aí, acabam gerando essa percepção de insegurança, que é uma sensação. Não é difícil a gente explicar para a pessoa que não é a questão do policial estar ao lado dela visualmente que ela vai estar segura. Né? Como a gente comentou sobre a viatura de rota, né? Que bom que eu não estou vendo a viatura da rota todo dia no meu quintal ali, na minha redondeza, né? Porque a finalidade da rota é ser a ponta de lança em crimes ultraviolentos e principalmente na presença de organizações criminosas. Né? Nós somos, vou usar mais uma vez a comparação, né? Um remédio amargo. Né? Assim, já um antibiótico, mas um remédio necessário, um antibiótico mais forte, né? Então, bom que eu precisasse simplesmente de um comprimidinho, né? Não, no nosso caso é um remédio mais forte. Mais forte. Coronel, o senhor tem um número aproximado de quantas chamadas a Polícia Militar recebe diariamente? O Manuel trabalhou no Copom. São cerca de 40 mil chamadas diárias. 40 mil chamadas diárias. Isso. No estado de São Paulo inteiro. Isso. Não, só no Copom da capital. Só aqui no município de São Paulo. Município e Grande São Paulo. 40 mil chamadas diárias. E dessas chamadas, hoje eu não estou atualizado no número, mas grande parte dela não é trabalho da polícia. Tá. Infelizmente. Então, deve ter muito trote também, né, Major? Infelizmente. A questão da perturbação do sossego é uma questão que tem disparado, né? Infelizmente, o pessoal não respeita o próximo e fica com o som alto até de madrugada em algumas comunidades, em vários locais. Isso toma grande parte das ligações. Mas as ocorrências policiais são todas atendidas, né? E a polícia consegue chegar em todos os locais. E um tempo de resposta muito grande, né, Major? Um tempo de resposta muito positivo. E a polícia, que a gente precisa frisar, a polícia em São Paulo, ela entra em todos os locais. Perfeito. Não tem lugar que a viatura da Polícia Militar não entre. Perfeito. Coronel, quais são hoje os maiores desafios enfrentados pela rota na rua? Além da questão, né, da saidinha temporária, né, da audiência de custódia, que o senhor já comentou. A rota hoje busca no seu caminho natural uma evolução. Né, natural. Nós não poderíamos hoje trabalhar com as mesmas ferramentas e nas mesmas técnicas de 1970. Né? Hoje, basicamente, já no século XXI, com toda a questão midiática, digital, tudo que existe de tecnologia, é exatamente conectar o serviço policial, a inteligência policial com a área operacional, que é o que nós somos, conectados com a inteligência no combate principalmente a organizações criminosas, ao crime organizado, né, que é a principal função da rota. Por isso que eu mencionei, né, se eu ligar um 90 por uma briga de marido e mulher, não é uma viatura da rota que vai. Perfeito. Se soubesse a quantidade de chamado que a gente recebe, inclusive sobre isso, né, a população às vezes, tem um pancadão na minha rua, eu chamo, não vem ninguém, não vai ninguém, ou quando vai não resolve, vou chamar a rota. Não é a nossa finalidade. Né? Eu tenho que ter uma chave de fenda específica para determinado tipo de parafuso. Né? A nossa finalidade é, de fato, o combate ao crime organizado e o crime ultraviolento em qualquer região do Estado. Né? Essa é a nossa finalidade. É como se eu empregasse, por exemplo, um cão de faro para atender uma ocorrência de bombeiro. Não faz sentido. Perfeito. Né? Então, hoje, dentro desses principais desafios, frente a novas tecnologias que existem, né? Tivemos uma operação essa semana, aliás, foi bem interessante, né? Sobre as formas que o crime organizado lava dinheiro, uma operação conjunta, depois o Manuel até pode comentar mais sobre esse detalhe, quase que 50 bilhões feitos por fintechs e etc. Né? Que é a Operação Carbono Oculto. Carbono Oculto. A rota participou diretamente nessa. Né? Então, o crime organizado, através do PCC, utilizando um sistema financeiro para justamente fazer a sua lavagem de dinheiro. Esses são os crimes dos novos períodos, da nova tecnologia. Né? Isso não quer dizer que não vai continuar tendo o criminoso de fuzil ultraviolento. Ou tráfico, né? O tráfico vai continuar. Né? Mas nós temos que estar sempre atentos, nos modernizando,
adaptando e entendendo, conectando as novas tecnologias com o tipo de serviço que hoje a rota trabalha. Então, a inteligência conectada com a parte operacional. O grande desafio nosso é estar combatendo de fato o crime organizado, só que ele está se enraizando em outros locais, né? Então, hoje, dificilmente a gente está encontrando... Tem o indivíduo armado de fuzil? Tem, sim. Mas não é o nosso dia a dia em São Paulo o pessoal efetuando roubo aqui na cidade de fuzil. E embaixo dos nossos olhos tem muito criminoso do crime organizado desviando dinheiro, né? Então, o caso da Operação Carbono Oculto, o foco eram os postos de gasolina. Então, o PCC injeta dinheiro no posto de gasolina, esse dinheiro ele vai para uma fintech e ele sai dessa fintech, ele é lavado e está abastecendo o crime. Mas não vai ter tráfico? Esse dinheiro volta para financiar o tráfico de drogas, o tráfico de armas, tudo de ruim que a gente tem, esse dinheiro está envolvido. Perfeito. Então a gente, como unidade que está combatendo o crime organizado, a gente tem que estar de olho nisso também. Então esse é um grande desafio para a gente, né? Porque nós começamos lá atrás com o roubo a banco e aí fomos nos especializando, combatendo os roubos diversos. E hoje a gente combate crime ultraviolento, mas nós temos também que ser especialistas nesse crime. E aí atua muito bem a nossa inteligência. Sem dúvida, sem dúvida. E foi um brilhante trabalho, né, da polícia e dos outros órgãos aqui do estado de São Paulo, né, nessa Operação Carbono Oculto, porque o objetivo é esse, você tem que sufocar a parte financeira do crime organizado, né? Ô Fulvio, isso é bem importante lembrar, né? Que hoje, dentro dessa estrutura de novos desafios, né, é entender que ninguém consegue realizar grandes projetos sozinhos. Sem dúvida. A rota não é uma ilha, né? Basta ver, vou citar novamente esse exemplo do Carbono Oculto, né, que conectou Ministério Público através dos GAECos, Receita Federal, vários órgãos estaduais, federais, e até em alguns casos de algumas operações também municipais, né, para que juntos possam de maneira organizada, sistemática, com metodologia, combater o crime organizado, né? Quem tem limite é o município, né, que a gente fala, né, que tem a sua linha divisória. O crime não tem, né? Ele é sem fronteiras, né? Transnacional. Não tem esse limite. Então, o tempo de informação hoje é cada vez mais restrito. Eu tenho que ter tempo de reação, tempo de informação e principalmente interconectividade entre as agências policiais, sejam elas de investigação, sejam elas operacionais. O novo desafio é esse, todos os órgãos juntos falarem de polícia. Só que polícia não é, quando a gente fala de falar de polícia, não é o policial. Sim. Né? É o serviço de justamente fiscalização, é o poder de polícia na concepção da administração pública. Né? E toda a inteligência que tem por trás disso, né, Coronel? Exato. Conectada, né, entre essas agências. Olha que coisa sensacional quando você detecta um problema, como por exemplo esse daí dos postos de gasolina. Essa semana, inclusive, também saiu uma com relação a padarias, né? Não vi essa, Coronel. Essa padarias. Não vi. Da mesma forma. Mesma forma. Começa a ter aqueles ciclos de formas onde o crime organizado busca lavar o dinheiro. Por quê? Ele ganha dinheiro com o crime. Agora ele precisa dar uma oficializar, né? Ele não tem outra forma que não ser buscar fontes de jogar ele no comércio, né? no universo. E aí começam a ter aparecer essas brechas que, com todos conectados, todos os sistemas policiais conectados, você começa a enxergar e combater. Isso é combater o crime organizado. Né? Então, combater o crime organizado não é só o traficante que está lá na ponta, sentado na cadeirinha, vendendo maconha. Também. Mas não é só isso. É um iceberg muito maior. Sem dúvida. É um desafio enorme, hein, Coronel? Lógico. É isso. Meu Deus. Coronel, eu sei que a rota, ela tem períodos que ela vai para a rua, né? Então tem a rota a matutina, a vespertina e a noturna, né? Como que funciona uma operação típica da rota, né? Quais são esses protocolos envolvidos? A rota, ela vai a partir de um chamado ou não? Ou ela sai para a rua para policiamento ostensivo? A rota ela tem basicamente algumas estruturas que direcionam a esse emprego, né?
Em situações normais, nós, através dessas ferramentas tecnológicas que hoje nós disponibilizamos, temos disponíveis através da Polícia Militar, né? Que vai desde mensuração com gráficos através do Power BI, qualquer outra forma, ferramentas, né, que mensuram a incidência criminal por locais ou por crimes, né, nós conseguimos empregar o nosso remédio amargo dentro daquela mancha específica que necessita dessa medida, né? Além disso, nós temos as missões mais detalhadas, que são esses apoios, cumprimento de mandatos, apoio ao Ministério Público, né? Muitas vezes nós recebemos algumas denúncias direcionadas aí entra um crime organizado, por isso que grandes apreensões de droga, né? Tudo isso influi o tempo de resposta e a proximidade onde nós estamos. A rota é uma unidade que se localiza aqui no centro da cidade de São Paulo, para quem não conhece, né? Então, para todos os nossos amigos que estão nos acompanhando, quando ele vê uma viatura da rota em Presidente Bernardes, ela saiu daqui e ela vai voltar para cá. Eu não tenho sedes de policiamento de rota, né, de rotas espalhadas pelo estado. No mercado não tem filial. Não tem filial, é isso. Perfeito. Exatamente. É a melhor, assim, o povo confunde às vezes, né, fica perguntando, tem a rota de Guarulhos, a rota de Campinas, a rota de Presidente Prudente. Não. A rota é única e se localiza na Avenida Tiradentes, no centro de São Paulo. Acho que o Manuel pode até comentar melhor sobre o porquê dessa doutrina, né, única. Sim, o Fulvio iniciou falando das companhias, né? Então nós temos sim 4 forças operacionais que são divididas por turno de serviço, mas não quer dizer que a gente vai atuar nesse turno de serviço. Isso é para o dia a dia quando não há demanda, né, de inteligência. Então aí nós temos a matutina e as 2 vespertinas e a noturna, né? Pensando no horário de maior incidência criminal, que é sempre do final de tarde para a noite. Tá. Mas não quer dizer que a gente atua diariamente assim. A gente atua com inteligência, então observando os indicadores criminais, com as ferramentas de inteligência que a polícia disponibiliza, a gente vê onde vai empregar cada tropa. E o nosso emprego ele é muito dinâmico. Então estamos hoje na Zona Norte, nada impede de uma informação relevante de inteligência levar a gente para a Zona Sul imediatamente. Perfeito. E essa agilidade que a rota tem de pronta resposta que é interessante. Então a gente chega no extremo da cidade em 30 minutos. Né? A gente é muito ágil para dar essa resposta e esse é um dos grandes diferenciais da rota. Perfeito. Coronel, como que funciona a entrada de um policial na rota? Vamos imaginar, eu sou um policial, né? Eu me candidato, eu não sei se, me perdoe, eu não sei se esse é o termo correto, né? Mas eu me candidato a participar de um processo, né? Como se fosse um processo seletivo para entrar no batalhão. E como que é o treinamento dos policiais da rota? Né? E como que esse treinamento diferencia, né? Dentro da corporação? Sim, é uma pergunta interessante, né? A gente recebe muita solicitação de informações sobre isso, né? E às vezes é até comentário de muitos amigos civis aí falando assim, se eu fosse entrar para a polícia, eu seria o policial da rota. É uma informação desencontrada. Na prática, todos os policiais que atuam na rota, primeiro, são policiais da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Obrigatoriamente? Obrigatoriamente. Perfeito. Então, ele já é um policial que foi formado, seja ele oficial ou praça, né? Cabo, soldado, sargento, né? Foi formado pelos centros de formação da Polícia Militar, né? Seja ele a escola de soldado ou a escola de oficiais, né? Seja ele qual for. Quando ele decide ou tem essa vontade de servir no batalhão, ele vai até o batalhão, preenche lá um sistema de fichas de inscrição, vamos dizer assim, né? E aí nós vamos fazer uma pré-avaliação. Perfeito. Né? Porque muitas vezes ele tem a vontade, mas nós temos que fazer uma análise profissiográfica dele, né, para poder cruzar. Porque é importante a vontade, mas eu tenho que explicar para ele, você sabe realmente o que é feito aqui? Né, para que ele facilite o sucesso dele no estágio que ele vai começar. Né? Vou citar um exemplo claro, né? Eu posso adorar ser bombeiro, meu sonho de criança pode ter sido ser bombeiro, mas eu tenho medo de altura e não sei nadar. Poxa, eu acho que não vai dar certo. Sem dúvida. Né? Transformando isso para a rota, né? Eu vou ter dificuldades com outras coisas que a rota faz na sua rotina de policiamento. Né? Então eu não tenho condição. Então eu preciso primeiro ser um policial militar, oficial ou praça, depois
passar por um processo de entrevista, né, onde nós vamos literalmente policiais já formados, que já atuam lá no sistema do batalhão, fazer essa análise profissiográfica, falar, não, há condições, vamos iniciar o estágio. Será posterior publicado a movimentação desse policial para nós, e a partir daí ele passa por um processo de estágio, né? Esse estágio dura em média 3 meses, digo em média porque pode ser que seja um pouquinho mais, pode ser que seja um pouquinho menos, Tá. mas via de regra 3 meses é um período bom para que ele tenha consciência de que ele tem condições ou não de ser um policial de rota. A partir dali ele recebe o seu braçal, que é um símbolo da unidade, né? Que nada mais é do que um voto de confiança, né, do grupo de que ele está pronto. Né? Ele está pronto e tem a confiança do grupo. A partir daí ele começa... O estágio não acaba nunca, na verdade. Né? Todo dia a gente aprende. Sem dúvida. Né? Acho que é um rito de passagem. Né? E a partir dali ele está apto a executar as funções. Vou usar um outro exemplo. Nós temos policiais, às vezes, que são dos extremos do estado. Então ele sai lá de... vou usar novamente lá de Rosana, no extremo Pontal do Paranapanema lá. Ele sai lá de Rosana e fala, eu queria ser um policial da rota, mas eu quero continuar morando em Rosana. Vai ser difícil. Sem dúvida. Porque ele demora 9 horas só para chegar em casa. Como que ele vai... Ele basicamente vai morar na rodovia e no quartel. Então, existem alguns limitadores que nesse processo seletivo a gente consegue detectar. E que deixe bem claro isso, fique muito, muito, muito bem colocado. Né? O fato dele não ser considerado apto para trabalhar lá no sistema que trabalhamos na rota, não o desmerece em absolutamente nada como policial. Nada. Ele pode ser um excelente policial. Que bom seria, né, se... Ou pior ainda, o que seria do azul se todo mundo gostasse do amarelo? Existe uma chave própria para cada parafuso. Então ele pode ser não se encaixe dentro das características do patrulhamento tático de rota, mas ele pode ser um excelente policial no trânsito, no bombeiro, na ambiental e assim, e acaba sendo uma realidade. Simplesmente ele não se adequou aos moldes daquilo que é feito no batalhão Tobias de Aguiar. E, coronel, tão é verdade isso que o senhor está falando, numa oportunidade que eu tive de ir lá na rota, conhecer o batalhão, junto com o Major Emanuel, uma coisa me chamou a atenção. Né? Ele estava me mostrando lá o pátio e tal, e eu percebi que ele estava usando uma boina cinza. Perguntei, né, Major, o senhor não teria que estar usando uma boina preta? Ele falou, não, Fulvio. Né? Nós somos policiais, nós usamos a boina cinza, né? A gente só coloca a boina preta quando a gente sai em operação na rua, né, Major? Isso, que é o uniforme de rota. Quando nós estamos fardados de rota, aí a gente coloca a boina preta. E complementando essa linha de raciocínio, né? Assim que esse cara passa pelo estágio, que ele recebe a nossa confiança, ele continua aprendendo diariamente, mas um grande diferencial do nosso policial, ele tem um senso de pertencimento ao nosso batalhão Fora de série. Muito elevado. Então a história do nosso batalhão desde 1891, de todas as batalhas que o batalhão enfrentou, de todas as guerras diárias que a gente participa, isso está presente e muito forte naquela unidade. E a partir do momento que ele faz o juramento dele, que ele recebe esse braçal, ele honra esse braçal, essa boina, ele honra a nossa história e ele faz aquilo acreditando. E a gente sabe que em qualquer profissão, quando a pessoa faz aquilo com amor, o resultado é sempre melhor. Sim, sem dúvida. Então, nós temos muitos policiais que não moram tão perto, que se submetem a viajar por horas para servir ao batalhão. E muitos já passaram por ali e disseram, poxa, eu não consigo entender por que vocês trabalham tanto assim. Mas por que vocês... A gente que gosta não percebe. É verdade. Aquilo ali faz por amor, o batalhão, faz é por a amor. nossa vida. Né? Servir a população de São Paulo é a nossa vida. É para isso que nós estamos aqui. Nós temos uma missão. Sem dúvida. Né? Temos um propósito em tudo isso. Sem dúvida. E o policial, para servir na rota, ele tem que ter propósito, ele tem que entender esse propósito. E só para reforçar, né, o que o coronel comentou, né, aqueles que porventura passaram por um processo de inscrição na rota e não ficaram, né, não foram aceitos, né, o nosso muito obrigado pelo trabalho que você desenvolve, né, não é pelo fato de você não ter entrado, né, no batalhão Tobias de Aguiar que você é algo menor. Não é. Não foi tua vez, né, não chegou o momento
de você adentrar esse batalhão, mas você desenvolve um trabalho maravilhoso para todos nós, cidadãos de São Paulo, né, que nos sentimos seguros, né? Então, não se sinta menosprezado, né, coronel? Isso é muito importante, isso é muito importante. E quantos de nós, né, já passamos por diversos processos, não dá certo, paciência, vamos em frente, né? Vamos fazendo sempre o nosso melhor, com dignidade, com respeito, né, com os nossos valores, né, Major? Isso é importante, isso é muito importante. E, coronel, a tecnologia, ela tem um papel cada vez mais importante no policiamento, né? Em tudo que nós estamos vivendo. Como que a Rota está incorporando essas ferramentas, né, como drones, câmeras corporais, que é tão, é tão complexo esse assunto, né? Softwares de inteligência, e eu acredito ainda, né, que a inteligência artificial de alguma forma já tenha sido incorporada, né, de forma estratégica, de forma inteligente para ajudá-los, né, nesse combate ao crime organizado. Sim, depois eu gostaria até que o Emanuel pontuasse essa questão da conexão da inteligência, porque ele por muitos anos trabalhou como oficial de inteligência, inclusive lá na Rota, né? Mas veja só que coisa interessante, hoje já em 2025, nós pensando nessa evolução, conforme mencionamos, né, como conectar essas tecnologias a favor da polícia e do policial. Mas, em primeiro plano, a primeira coisa e mais importante, eu queria lembrar de um detalhe, né? É a mesma coisa de você gastar uma fortuna, como existe nesses casos de grandes condomínios de luxo, e você esquece de treinar a peça principal, que é o homem. Qual que é o principal ativo da Rota e da Polícia Militar? O ser humano. Homem. É isso. Né? O grande crédito da Rota não é a tecnologia que ela emprega, né? É o homem preparado para atuar sobre essa circunstância. Então, diferente de algumas tropas especiais espalhadas pelo mundo, onde eu vou ter aquele jovem com alto vigor físico, altamente fisicamente forte, preparado, a operação especial na qual a Rota transita é uma operação que envolve a resiliência psicológica, né? A psicofadiga, a resiliência psicológica. Então, é um homem que vive continuamente sob estresse por anos, elevadíssimo, e que principalmente ele tem que alternar esse pico de estresse e a volta à calma, pico de estresse e volta à calma. Então, algumas horas atrás, ele estava dentro de uma comunidade conflagrada, vou usar o exemplo aqui, Paraisópolis, com disparos de fuzil, policial alvejado, barricadas em chama. Terminou o turno de serviço, ele vai no mercado fazer compra com a esposa. E ele tem que ter essa volta à calma, porque a família dele não tem nada a ver com isso, né? Sim. É uma família normal, casado, 2 filhos, ele vai fazer a sua compra, ele precisa saber o preço do café, e ele não tem que descontar isso na família. Claro. Aí no outro dia de manhã, passou a folga, no outro dia ele volta de novo para o mesmo pico. Indivíduos fortemente armados, rouba carro forte, etc. A adrenalina dele vai lá em cima. Isso me gera um sucateamento psicológico. Imagino. Nesses picos de adrenalina e volta à calma. O meu homem não é um robô. Ele não tem um botão seletor que eu ligo e desligo o estado de alerta e atenção máximo dele, né? Então, é uma das pouquíssimas profissões onde você vai ter essas amplitudes de risco de vida iminente voluntário. Sem dúvida. Voluntário, né? Ele se colocar no perigo de propósito por pessoas que... Por nós, pela sociedade. Que às vezes ele não sabe nem quem é, mas é a sociedade. Sociedade da qual ele também pertence. E depois ele tem que voltar ao estado normal, quando ele chega em casa, como se nada tivesse acontecido. Isso me gera um problema, por vezes, com o passar dos anos, que nós temos que administrar essa saúde mental do policial. Não que ele me apresenta, ele não me apresenta problema, mas a minha função, a nossa função como comandantes é cuidar disso também. Porque o meu principal ativo em meio a toda essa tecnologia sempre será o policial. Por isso que aqui eu não preciso ter o homem tão jovem, tão forte ou tão capacitado fisicamente, mas ele tem uma velocidade de raciocínio, uma percepção, né, policial única. É esse valor que eu busco garimpar quando eu recruto um novo policial nesse estágio. Ele tem um feeling policial, um tirocínio, ele é diferente. Ele é diferente dos outros. Ele tem um tempo de resposta que é fora da média. Ele é fora da média. Então, ele não precisa ter 5 metros de altura e levantar 90 quilos com uma das mãos. Não. Mas é aquele policial que, quando ele bate o olho naquela coisa, ele tem aquela percepção e fala:
está errado. Aqui existe algo diferente. E quando você vai ver, de fato é. Então, é um grupo diferenciado nesse aspecto. As tecnologias focadas na inteligência, acho que o Emanuel pode até justamente comentar. Eu fui oficial de inteligência em 2011 até 2015 aproximadamente, né, atuando diretamente na inteligência. E hoje eu, como subcomandante, estou ali na parte estratégica, mas estou muito em contato com o pessoal da inteligência e eu fico vendo eu lá atrás o quanto evoluiu para hoje, né? Então hoje a nossa inteligência tem muita tecnologia, ela segue muito bem a política nacional, o Plano Nacional de Inteligência, tem link com a inteligência privada, tem link com a inteligência de todas as outras forças, Ministério Público, Polícia Federal, bancos, tudo quanto é inteligência de empresas, grandes fornecedores, tudo isso, todos esses dados estão cruzados apoiando a inteligência. Então, eu dando aula esses dias, um aluno me perguntou, mas a Polícia Militar vai conseguir achar aquele cara que atirou no policial em Paraisópolis, né, que deu tiro na nuca? Eu falei, eu não tenho dúvida disso. Eu não sei se vai demorar um dia, uma semana, um ano ou 5 anos, mas eu te garanto que a gente vai achá-lo. Né? A polícia tem ferramentas de inteligência suficiente para localizá-lo. Então, eu não vou descrever cada ferramenta, mas eu posso te dizer que as ferramentas que nós temos de inteligência hoje, elas nos possibilitam achar qualquer pessoa. Perfeito. E a inteligência também nos ajuda no policiamento ostensivo, né? Então, hoje temos o Muralha Paulista, também mais um programa desse governo, né? do secretário Derrite, junto com o nosso governador Tarcísio. O Muralha Paulista, ele ajuda demais o policial no policiamento ostensivo no dia a dia dele. Então, num raio de 5 km está avisando, passou um carro onde o indivíduo é procurado pela justiça, o carro é tal. E antes de ontem mesmo nós prendemos uma mulher nessa circunstância. Caramba! Passou aqui na região da 9 de julho, tinha uma viatura nas proximidades de rota, passou o veículo tal, a mulher é procurada. E a mulher era procurada num homicídio. Né? E a tecnologia nos ajuda a isso. Perfeito. Então o nosso policial militar hoje, ele tem um telefone celular, um mobile, que ele consegue acessar todas as bases de inteligência. Então ele consulta rapidamente uma placa, ele consulta rapidamente a vida pregressa de uma pessoa abordada. Reconhecimento facial. Reconhecimento facial. Então, São Paulo é um verdadeiro Big Brother. Nós temos muitas câmeras espalhadas. Então, uma imagem boa de uma câmera dessa, a gente consegue chegar no indivíduo com a imagem dele. Então, eu peguei uma imagem, o cara foi efetuar um roubo num condomínio, pode ter certeza, nós vamos localizá-lo. Não tem como fugir. Porque as câmeras de São Paulo, elas cruzam com a nossa base de inteligência e a gente chega em qualquer pessoa. Perfeito, perfeito. Agora, coronel, há diversas críticas, né, sobre abordagens policiais e excessos. Como que a Rota trabalha para garantir o respeito aos direitos humanos durante as suas ações? Importante e muito interessante a pergunta, né? A principal ferramenta que nós temos para justamente evitar essas reclamações, às vezes, que surgem como abordagens, etc., é o treinamento. Né? O treinamento insistente e contínuo. Né? Agora, uma coisa é fato, né? Muitas das reclamações, ninguém gosta de ser fiscalizado. É verdade. Principalmente quem está errado. Né? E se vitimiza. É inevitável. Né? Então, existem as reclamações, existem por vezes interesses pessoais que eles acabam conflitando com a questão da fiscalização promovida pelo Estado, né? E a polícia, ela é um órgão de fiscalização, né? Ela é um órgão de manutenção da ordem pública, mas também através da fiscalização de polícia, né? Isso inevitavelmente será feito através de uma abordagem, né? Será feito de um sistema de bloqueio ou de fiscalização. E muitas pessoas não gostam. Né? É interessante agora a gente, dentro desse universo da tecnologia que a gente estava comentando, né, do efeito Big Brother que o Emanuel comentou, né? Quando você vê o comportamento, às vezes, em algumas questões que são filmadas, né, pelas câmeras, né? Onde a pessoa, mesmo sabendo estar errada, é o famoso você sabe com quem você está falando. Né? Ele não quer se sujeitar a uma ordem legal de autoridade competente, que é o policial que está ali, fardado, trabalhando. É simplesmente seguir uma sequência lógica para que ele possa ter uma boa abordagem segura, técnica
e depois liberado. Só isso. Né? Então, se eu recebo uma ordem de parada de uma viatura... Obedeça. Né? Obedeça. Claro, pô. Pare, saia de maneira urbana, correta, com as mãos visíveis. Siga uma sequência. Ah, mas isso é constrangedor. Mais constrangedor ainda é você não executar essa ordem que foi dada e gerar todo um problema que depois vai se tornar simplesmente desnecessário. Né? Isso nós temos infinitos exemplos que todos eles poderiam ser evitados simplesmente seguindo uma sequência natural, né, coronel? Natural, só isso. Né? É um ato de fiscalização de polícia, simplesmente, tá tudo bem? Obrigado, até logo, boa tarde, bom dia, boa noite, conte com a Polícia Militar. Né? Tem alguma coisa errada? Vamos tomar as providências dentro daquilo que a legislação determina. Agora, a partir daí é que surgem às vezes algumas divergências comportamentais. Né? E aí começa todo o problema, que entra desde você sabe com quem você está falando, só me abordou porque eu sou X, Y, Z, e muitas vezes não tem nada a ver, basta eu acompanhar, por exemplo, o que é na Polícia Militar. Eu vejo aqui na rota, né? O que é o efeito, levando para esse lado, né, da miscigenação da minha tropa. Eu tenho, só aqui na rota, que nem é um universo tão grande ali, de no máximo 500, 600 homens, eu tenho todo e qualquer tipo de religião, né, etnia, todos. Né? Eu tenho um tenente oriental, nós como negros, pardos, índios, todas as representatividades eu tenho dentro da minha unidade. Não tem como dizer algo diferente. Né? Sem dúvida. Aqui em São Paulo, menos ainda. Né? Eu tenho quase 40%, 50% do meu efetivo nordestino. Então, assim, não faz sentido. Né? Não faz sentido eu pensar em algum tipo de comparativo discriminatório voltado para isso. Não tem porquê. Me permite? Claro, por favor, Major. Uma Major. coisa que a gente tem que observar, Fúvio, é de onde vêm essas reclamações, né? De um percentual muito pequeno da população. Verdade. Né? E muitas vezes reclamações infundadas. Né? Às vezes o pessoal critica sem saber o que está acontecendo. Ah, não, matou porque era negro, prendeu porque era negro. Olha para mim. É sempre a mesma fala, né? Pobre, sempre... né? Negro, né? Perseguido. Exato. Mas... o mesmo discurso, sempre o mesmo discurso. Sempre o mesmo discurso, mas aí vai a fundo nisso, procura aí a fundo. Quem são essas pessoas que estão reclamando? É uma minoria. Né? Nós levamos muito a sério a questão dos direitos humanos, nós respeitamos todas as pessoas, tanto é que a gente usa esse jargão, ou a rota quando aborda prende um bandido ou faz um amigo. Independente de credo, de raça, de opção sexual, não tem problema nenhum. Nós levamos o nosso serviço muito a sério. Né? E nós precisamos, a sociedade precisa observar quem são essas pessoas e o que está por trás dessas reclamações. Onde que eles estão querendo chegar. Porque às vezes você vai ver quem está fazendo a manifestação, né, está orientado pelo crime organizado. Sem dúvida. Ela faz aquele... tivemos recentemente em Paraisópolis. Acontece uma coisa pequena aqui, eles transformam aquilo num carnaval? Num carnaval, fecha via, faz incêndio, queima veículo, orientados pelo crime organizado. Sem dúvida. É uma realidade. Sem dúvida. E uma coisa que me deixa muito entristecido, né, e aí, claro, não é um problema da Polícia Militar, né, mas é um problema do Estado. Né? Estado federal, Estado estadual, Estado municipal, que é a questão da educação. Né? É a questão da educação. Infelizmente, nós temos vivido tempos difíceis no sentido de que os jovens eles não têm a devida orientação. Né? Então, eu vejo e fico muito triste realmente reportagens onde alguns garotos com moto, sem capacete, zombando da polícia, sabe, com uma total falta de respeito, sabe? Isso denota o quê? Uma falha do Estado, uma falha da família também. Não é só do Estado, da família, né? Cadê o pai, a mãe desse garoto, sabe, que não educa, que não educou, que acha normal aquilo, né? E cadê o papel do Estado para uma educação de base? Não é fazendo universidade federal à torta direita, é da base, da criancinha, sabe, com rigor. Né? O rigor que eu digo, não no sentido de punir, mas de rigor de estudo, sabe, de respeito. Nossa, coronel, eu lembro que na época que eu era criança, nós temos idade, eu sou um pouco mais velho que vocês, mas a gente tinha o SPB, né? A gente cantava o hino nacional, todo dia na escola.
sabe? Pede para um garoto hoje cantar o hino nacional. Olha, poucos saberão a letra. Entendeu? Não sabem. Eu aposto, não sabem, sabe? E isso me deixa muito entristecido, porque o que será do futuro desses jovens? Pois é. Né? O que será o futuro da nossa sociedade, do nosso Brasil, vendo tantos jovens aí perdidos? Infelizmente eles estão perdidos, estão na mão do crime, porque óbvio, provavelmente o traficante lá oferece um tênis bom para ele, um negocinho aqui, outro ali, ele fica encantado. Porque ele sabe que se ele for arrumar um emprego, como qualquer um de nós começamos da base, como um estagiário, ganhando pouco. O cara vai se sujeitar a ganhar 1.000 e pouquinhos reais, 2.000 reais que seja, sendo que o crime atrai ele com outros... É um problema seríssimo. É uma distorção. Ele adota como modelo de sucesso aquilo que está próximo dele, que ele Sim. entende como sendo uma pessoa de sucesso. Mas espera aí, esse modelo de sucesso distorcido que ele está enxergando é o traficante, é o criminoso da sua comunidade. E a gente sabe, né, onde que vai parar isso daí. Sabe onde vai parar. E além de uma perpetuação de um efeito nocivo social. Sem dúvida, né? sem dúvida. Não há vantagem, mas concordo plenamente contigo. O princípio vem da educação. Né? Mais importante até, ou no mínimo ali no mesmo patamar do que a questão da polícia ou do policiamento, é a questão da formação social lá na base. Sim. Né? E eu falo isso com muita tranquilidade. Minha irmã é professora pública do estado, né? E acompanho e trabalha em regiões aí da periferia do estado, né? Das dificuldades que ela acompanha com os alunos dela, né? O grau de abandono, né? Ele começa, mas não termina, né? E cria aquele funcional, né? O alfabetizado funcional com sérias deficiências no português, em matemática, em tudo, né? E que se aproxima da facilidade. Sim. Né? Ele vai buscar exemplos distorcidos e aí acaba gerando uma consequência, né? Ou seja, no fim da linha, sobra pra gente. E a gente sabe qual que é o fim de um garoto desse, né? Ou ele acaba num confronto, ou ele sendo morto, ou não, ou baleado, ou ferido, ou ele vai preso, né? Ou se, acredito eu, que se ele pedir para sair também do crime, ele não sai. Né? Eu acho que esse é uma outra questão. Então esse jovem realmente ele tem que pensar muito bem, né? Mas vamos lá. Coronel, existe algum projeto dentro da PM para aproximar a rota da população, mostrando o lado humano da rota? Porque, pessoal, esse é um dos papéis que a Educa está fazendo, né? Nós trouxemos aqui o Coronel Virgílio, Major Emanuel, justamente para desmistificar, né, algumas mídias que fazem questão de falar mal da Polícia Militar, né? E nós estamos aqui justamente pelo contrário, para mostrar que o que eles falam não é verdade. Assim como existe o mau professor, um mau médico, um mau dentista, um mau manobrista, um mau policial, a gente não pode generalizar, né, e fazer com que a corporação inteira pague por um excesso de uma determinada pessoa, né? E aqui nós temos um papel, sim, de trazer o glorioso papel que a Polícia Militar faz para todos nós. Afinal de contas, se você tiver um problema, você vai ligar para onde? Né? Você vai ligar lá para a televisão? Né? Você vai ligar para eles lá pedindo socorro? Não, não vai. Você vai ligar para a Polícia Militar. Né? E como eu disse, tem aqueles bons, tem infelizmente os maus. Agora a gente não pode generalizar a atitude de um mau elemento para a corporação inteira. Né? Isso é importante a gente frisar, sabe? E o policial é um ser humano. Eu fiquei impressionado porque eu nunca tinha parado para pensar, Coronel, naquilo que o senhor falou, sabe? Os altos e baixos na cabeça de um policial. Aí eu já tinha falado, o policial, ele sai de casa todo dia já olhando para tudo que é lado, porque ele é um alvo. Ele é um alvo. Mas, de fato, né, quando o senhor falou, isso me chamou muito a atenção, é um estresse absurdo. Exato. Né? E às vezes um excesso se dá por conta desse estresse. Isso é biologicamente comprovado. Sem dúvida. Essa carga química. Sem dúvida. Aí você vai crucificar também, né, um policial que se excedeu, talvez, não digo um excesso maior, né, mas um pequeno excesso, né, numa abordagem talvez. Pô, se põe no lugar dele. Empatia. Pois é, sabe? Mas existe algum trabalho que vocês estão desenvolvendo, Coronel, para aproximar a rota da população? Existem, né? Até para contextualizar, né? Veja só, dentro desse comentário que você fez, Silvio, hoje nós temos um universo aí de mais de 85 mil homens. Né? Eventualmente, um desvio padrão
do que possa acontecer, de um caso, 2 ou 3 casos esporádicos que possam aparecer, e todos, a Polícia Militar ela tem uma tradição antiga, né, de cortar na própria carne, custe o que custar, e assumir os erros por aquilo que cometeu, né? Uma corregedoria extremamente atuante, ações até hoje aí do nosso secretário, dos comandantes que detectam esses problemas e, via de regra, e na grande maioria dos casos, né, na grande maioria, são apurados através de inquéritos e os policiais são condenados, demitidos ou expulsos conforme aqueles erros que cometeram. Mas que fique bem claro, né, 82 mil homens que são recrutados da sociedade. A Polícia Militar ela é um órgão que, na sua formação, ela não ensina a parte moral que vem de berço. Perfeito. Ela recruta um homem e capacita esse homem com técnicas policiais para que ele execute um trabalho policial. Né? Só que essas distorções morais não vêm da Polícia Militar. Sem dúvida. Né? Elas vêm da própria família. Hoje a rota, vocês tiveram a oportunidade de conhecer lá, né, nas nossas visitas pré, ainda o estudo aí sobre a nossa participação aqui no programa, né? Ela é uma unidade emblemática porque um prédio com quase 150 anos de história, né? Uma das construções mais belas da cidade até hoje, né? Imagine quando o prédio então foi inaugurado lá nos idos de 1891, né? Numa recém-formada república, né? E uma obra espetacular de Ramos de Azevedo, já o que era na época quase que a periferia da cidade de São Paulo, e hoje está no meio do olho do furacão, lá no centro da cidade, né? E sempre teve esse apelo cultural, né? A rota, apesar de ser uma unidade operacional, é também um prédio muito belo e que possibilita e atrai público, né, para essas visitas guiadas, né, que explicam movimentos que aconteceram na cidade, né? Vou citar um exemplo recente aí de uma dupla de historiadores, amigos nossos que se tornaram amigos, né, que estavam fazendo um estudo sobre a Revolução de 1924, né, que tem um link completo com a história aí, vai desde a era de Getúlio Vargas, do movimento tenentista. Então, a todo momento, a unidade está imersa na história da cidade de São Paulo, né? E isso é importantíssimo para nós termos esse apelo junto com as escolas. Entra de novo aí a questão da educação, né? Que vão até lá nos visitar. Recebemos muitas solicitações de escolas de primário, de segundo grau, enfim, e até mesmo de universidades, a parte de engenharia, arquitetura, para estudar as estruturas que foram colocadas. Então, hoje a rota busca, dentro dessa realidade cultural, mostrar que tem também uma grande participação nessa aproximação com as escolas, com a formação, com esse sentimento de conhecer a história da cidade, a história da polícia através da participação dela, né, no tudo que aconteceu no cenário da cidade. Eu gostaria até de citar essa questão dessa visitação que é aberta ao público, com uma aproximação com a sociedade. Na nossa página do Instagram lá tem as informações, então podem nos seguir, Rota_BTA. Tem diversas páginas da Rota, mas a nossa página oficial onde traz as informações, Rota_BTA. Isso. Perfeito. Então lá terão as informações para que você possa fazer a visitação, que acontece todas as sextas e sábados. Então, às sextas às 10 horas da manhã e aos sábados às 10 e às 15. Nós temos recebido, em média, 150 a 200 pessoas por semana que vão lá, conhecem o nosso batalhão, se aproximam, conhecem mais sobre a nossa história, e muitos saem encantados. Com outra visão. Encantados. A questão da campanha também, isso. Da doação. Doe sangue, né? Então, nós agora. estamos indo para a nossa sexta campanha de doação de sangue, né? Que a nossa meta esse ano, em uma semana, é arrecadar 1.000 bolsas de sangue. Então, estava conversando com um colega que é dono de uma escola que tem acho que 700 alunos. Ele falou comigo, poxa, eu faço a campanha, por ano eu consigo no máximo 80 bolsas. Olha. Vocês conseguem em uma semana 1.000 bolsas. Que legal. Então, de segunda agora, dia 8 até dia 13 de setembro, o batalhão vai estar realizando essa nossa sexta campanha de doação de sangue em parceria com a ONG Amor Se Doa. Legal. Nós estamos indo esse ano também para a nossa
5ª edição de entrega de brinquedos no Natal para as crianças do Hospital Darcy Vargas. Então nós saímos da rota. Coisa que ninguém imagina, né? Não, isso não é. Rota tem a ver com então, isso. Coronel, essa mídia que gosta de falar mal, por que não fala essas coisas? Porque Né? Não tem interesse, né? Ou tá amando de alguma coisa, né? é isso. Precisa rever valores, viu, mídia? Nós saímos da rota levando brinquedos, chegamos lá no Hospital Darcy Vargas, normalmente num sábado pela manhã, onde tem crianças internadas há meses, outras há anos, crianças muito sofridas, que não saem da cama ali, que as famílias estão vivendo aquela doença. E é um trabalho não maravilhoso, dá para né? descrever Sem dúvida. a Sem alegria dúvida. de uma criança ao nos ver. E isso é uma via de mão dupla, Fulvio Manuel, né? Que bate com aquilo que você estava mencionando, que é a humanização Sim. do nosso profissional também. Ele se engaja nessas Ações. nessas É muito campanhas, bacana. que é sensacional de você ver. Você fala, poxa, olha para o policial ali, você faz a leitura dele pelo equipamento, pela postura e tal, fala, meu, deve ser truculência pura. Uma máquina, Uma né? máquina. Gelado, frio, Tem nada. impiedoso. Vai lá, abraça. A gente tem. A questão é ser e não parecer. Né? Nós temos que ser, não somente parecer. Sem né? dúvida. Então é o que nós buscamos. Aí se eu mostrasse aqui algumas fotos, você vai ver a criançada deitando, enrolando, Brincando. subindo em cima, dentro da viatura, tirando foto. Vai ter gente que vai reclamar, pô, mas você está colocando a criança dentro de uma viatura da polícia. E daí? E qual o problema? Qual o problema? E a criança vai ficar encantada. Eu tenho que colocar ela no banco da frente para ela não ocupar a parte de trás. E provavelmente ela vai pedir para ligar a sirene. É um clássico. É um clássico. É uma festa. Né? Isso Colocar é a muito legal. boina e ligar a sirene. E ótimo, é uma foto que ela tira, Uhum. que daqui a 20, 30 anos ela fala, pô, eu tirei uma foto na viatura de rota. Tá. É assim, você consegue ter esse contato com o nosso público, você ajuda no processo de humanização do policial, né, porque ele entende que ele tem outras áreas. Né? Nós recebemos, agora, eu não lembro os números precisos aqui, mas vocês não têm ideia da quantidade de pedido que a gente recebe na parte de relações públicas de pessoas para que vá uma viatura de rota na festa de aniversário. Olha que legal. Do filho, de adultos, né? Eu lembro o caso de uma senhora, ela montou como se fosse o espaço aqui do estúdio, né? Ela montou um mini quartel. Olha que legal. O bolo era o quartel da rota. Que legal. E ela era uma senhora de uns 60 e poucos anos. Ela queria uma viatura de rota lá. Olha que Foi bacana. uma viatura de rota, todo mundo fardado, tirou foto, tudo. Que bacana. E assim, ela ficou extremamente feliz. Óbvio, eu não tenho condição de fazer isso para todo mundo que chega o Claro, pedido. claro, né? claro, Então claro. eu vou analisar cada caso, assim, aqueles mais específicos, porque a gente tem outras funções para poder Sem dar dúvida. conta. Eu não posso, por exemplo, geralmente quem acaba indo nesse caso às vezes é uma equipe de folga que se voluntaria para ir, porque fica difícil eu tirar uma viatura que já está empenhada numa ação real Sim, ali claro, e tal, para falar, não, claro, você para o seu claro. serviço policial para ir fazer esse serviço social, né? Sem dúvida. Então a gente acaba optando por voluntários. Sim, Né? sim. Que vêm de folga Sim. e fazem de coração Que legal, aberto que e legal. é muito divertido. E olha, pessoal, eu tive a oportunidade de conhecer o batalhão. É lindo, é maravilhoso. Tem os túneis, né? Tem toda a história, vale muito a pena, né? Depois eu vou colocar aqui nas redes sociais da Educa os acessos, né? Para você poder se inscrever, para ir visitar o batalhão. Vale muito a pena. E principalmente conversar lá com os policiais, né? Ver que são seres humanos como nós, pessoas como nós, com coração como nós. Isso é muito legal. Coronel, como que o senhor vê hoje a valorização do policial militar no estado de São Paulo? Né? Há ainda muito o que ser feito? Porque se fala muito, né? Que o policial ganha mal, que o policial ele tem uma vida muito difícil. Né? Mas eu particularmente, eu percebo que, pelo menos na gestão do governador Tarcísio, né, e do secretário Derrite, as coisas têm melhorado. Talvez não esteja ainda naquele ponto de excelência, né? Mas eu acredito que tenha melhorado. Como que o senhor vê isso? Eu vejo assim, né, que nós temos o estado de São Paulo, ele é de fato uma locomotiva do Brasil, né? E isso é fácil de comprovar pelos números que o estado apresenta, né? Assim. Que a cidade de São Paulo apresenta, que nós temos aí a segunda maior cidade da América, né? Isso com todos os problemas e também com os números que envolvem os orçamentos, né? O estado de São Paulo com uma renda, um PIB maior do que muitos países da Europa, né? Verdade. Conforme a gente mencionou. Então hoje o grande desafio
é que tanto essa cidade quanto esse estado como um todo, ele também apresenta problemas proporcionais à sua dimensão. Sem dúvida. Ou seja, grandes problemas. E nós buscamos capacitar os nossos homens, né? Isso falando como polícia militar, para que se adapte a exatamente esses desafios proporcionais. Né? Hoje a valorização do policial, ela não incide apenas quando eu falo em ordem salarial. Né? Isso, existe uma alternância que aí muitos podem dizer que está melhor, está pior, pode melhorar. Principalmente os policiais que nos acompanham, nos assistem, né, sempre vão dizer realmente pode melhorar? Pode, não tenho dúvida sobre isso. Né? Mas nós temos que observar o cenário como um todo, político-econômico, isso é importante. Né? A Polícia Militar, ela busca ofertar aos nossos policiais outros mecanismos de ascensão na carreira. É uma das poucas empresas onde o nosso operador ele pode ingressar como soldado e por mérito próprio terminar como coronel. Então ele pode entrar como soldado e ser o CEO da empresa. Né? Boa parte, basta comparar com outras empresas com porte de 80 mil funcionários, quais possibilitam que o trabalhador que entrou no chão da fábrica chegue a ser o CEO da empresa. Muito difícil. Né? Então a Polícia Militar possibilita isso. Então a meritocracia ela existe. Fácil não é para ninguém, claro, mas é possível. Né? Eu tenho policiais que trabalham aqui na nossa equipe, que trabalham comigo, o Emanuel, né? Cada um com a sua opção de carreira e etc. Mas alguns entraram como soldado e hoje são tenentes, capitães, né? Outros permanecem como soldado ou cabo, e não há demérito nenhum. Claro. Cada um fez a sua opção profissional. A questão é, a empresa possibilita essa ascensão por mérito próprio? Possibilita. Né? Outros mecanismos, né, que, novamente incidindo sobre isso, não é somente a questão salarial, né, mas outras questões que podem facilitar essa valorização policial. São as parcerias que têm sido desenvolvidas, né, com universidades, com municípios, né, que ofertam a outros serviços que favorecem aí o complemento da renda do policial, perfeito, né, direta ou indiretamente, como por exemplo redução em preço de universidades, bolsas de estudo, né? Tudo isso melhora a qualificação do policial. Né? O sistema de pagamento, às vezes, de tarifas de transporte público. Então, ele não incide exatamente sobre um valor a acrescentar no salário do policial, mas indiretamente tem uma série ele de acaba benefícios. refletindo. Perfeito. Né? E eu foco muito nessa questão da qualificação humana. Né? Então, por exemplo, essas parcerias com as bolsas de estudos que, na minha opinião, só tendem e devem e podemos favorecer muito mais. Né? Todos ganham. Você sabe, coronel, tem um caso curioso, já passo a palavra para o senhor, major. Umas semanas atrás, eu estava lá na Maria Antônia, na frente do Mackenzie, né, e eu fui tomar um café num restaurante que tem lá na frente, na Maria Antônia, e encostou uma viatura de polícia, né? E eu sou meio atiradão mesmo, né? Eu gosto de conversar, daí eu fui lá, né? Eu estava próximo assim da porta, daí eles desceram da viatura e tal. Aí eu fui lá, tudo bem, né? E foi inclusive quando aquele policial levou o tiro lá em Paraisópolis, né? Eu fui perguntar se o policial estava bem, como que estava o estado de saúde policial, né? E aí conversar com ele. Chama Cabo Tiago, eu não sei se ele vai ver, depois eu vou mandar o link para ele, Cabo Tiago. Ele tinha acabado de se graduar em engenharia, né? E ele já estava querendo fazer uma pós-graduação. Eu até cutuquei ele, viu, coronel? Eu falei, o teu sonho é entrar na rota? Ele falou, não, Fulvio. Tá vendo? É isso. Não, o meu sonho é sair da polícia, eu quero seguir carreira como engenheiro, eu quero me especializar como engenheiro, amo a polícia militar, mas eu tenho outros sonhos. E tudo bem. E tudo bem, perfeito. Major, desculpa, eu cortei o senhor. Nós estamos falando de valorização, né? Eu gosto do assunto, né? E muitas pesquisas apontam, não vou me recordar de cabeça agora, mas eu lembro o número, uma pesquisa que eu vi recentemente, que a valorização salarial ela entra em 6º item de motivação no trabalho, né? E a primeira delas é o reconhecimento. E aí vem o reconhecimento, que é muito importante eu deixar registrado aqui, para todos que estão nos assistindo. Esse reconhecimento, Fulvio, que você tem pelo nosso trabalho, que você está fazendo com que ele seja divulgado, é importantíssimo. O que desmotiva muito o policial
ele não ser reconhecido pela sociedade. É isso. Então ele dá a vida pela sociedade, ele faz esse juramento, né, do sacrifício com a própria vida, mas muitas vezes a pessoa não reconhece o trabalho que ele está fazendo. Então o reconhecimento motiva demais o nosso homem. Nós temos muitos treinamentos sobre liderança. Para quê? Para que a gente não seja aquele chefe, sim aquele comandante que está junto com a nossa tropa, que consiga motivá-lo a enfrentar os maiores desafios. Mas o reconhecimento da sociedade, eu preciso deixar registrado que é importantíssimo como valorização do policial militar. Sem dúvida, sem dúvida. E é por isso, né, Major, que eu fiz questão, sabe, de convidar, mandei lá uma solicitação, né, para o setor de comunicação da Polícia Militar, para poder entrevistá-los, sabe, porque isso é importante, né, valorizar o trabalho não só da rota, de todos os policiais militares, né, não só militares, civis também, policiais civis, né, policiais penais, eu não sei se é esse o nome certo, né, o que trabalham em presídios, sabe, a todos vocês pelo trabalho que vocês desenvolvem em proteger a sociedade, em nos proteger, né, e isso é pouco reconhecido, infelizmente. Então, isso é algo que eu fiz questão, sabe, não, eu preciso ainda em vida achar uma forma de fazer uma entrevista com a polícia, no sentido de agradecer realmente o serviço de vocês, sabe? Eu não estou falando aqui, estou sendo franco, e me perdoe o palavreado chulo, eu não estou puxando o saco de ninguém, porque eu estou com 55 anos de idade, sabe? Eu não devo nada para ninguém, minha vida foi de muito sacrifício, mas eu tenho, enquanto ser humano, sabe, enquanto cidadão, reconhecer o trabalho valoroso que vocês fazem todos os dias, que vocês saem da casa de vocês, o coronel com 2 filhos, o major com 3 filhos, se eu não estou equivocado, né? Saindo de casa, deixando os filhos, a esposa, para saber se não sabe nem se volta para casa, sabe? Para saber, não sabe nem se volta, em função do trabalho que eles desenvolvem, sabe? Acho que é o mínimo que a gente tem que fazer, reconhecer o trabalho deles. Encontrou o policial na rua, agradeça. Qual que é o problema de você agradecer, sabe? De você ir lá apertar a mão dele, sabe? Pô, faça isso. É o mínimo que nós, cidadãos, temos que fazer. Você puxa saco da polícia. Cara, reveja seus valores, né? Reveja a tua forma de pensar, sabe? Porque por que o Brasil está desse jeito? Né, coronel, né, major? Sabe? Porque tem pessoas que não valorizam, não é só a polícia militar, os bombeiros, todas as profissões, os médicos, sabe? Os advogados. A gente tem que fazer realmente, sabe, uma mudança muito grande no nosso país. E aí vem aquilo que a gente conversou, né, coronel? É a educação, mas enfim. Vamos encerrar, estamos chegando aqui para o encerramento. Nossa, olha, já passou 1 hora, quase 1 hora e 20 minutos. Que foi papo rápido, gostoso, hein? Que rápido. Papo gostoso, coronel. Mas vamos lá. Eu queria uma fala, eu até brinco quem vem aqui, né, que vocês olhassem para a câmera da verdade, né, que vocês deixassem, né, uma mensagem para todos os ouvintes, né, que porventura estejam vendo essa entrevista, né, uma mensagem para toda a população, da rota enquanto ser humano também. Sim. Virgílio, né? Por favor, coronel, depois, por favor, major. Olha, o principal recado, né, é continue confiando. Nós procuramos, durante toda a nossa gestão, e isso já há algumas décadas, criar uma humanização no nosso homem, que é o nosso principal ativo, né? O profissional que trabalha, principalmente na rota, mas isso vale para todos os policiais, vou falar pela categoria, pelos policiais militares, né? Profissionais que são fruto da própria sociedade onde eles estão inseridos, porque ele faz um trabalho e retorna para a sociedade diariamente e ao final da carreira, né? Então ele é parte integrante da sociedade, né? Eu não sou algo à parte disso. Então eu sinto os mesmos problemas que a sociedade sente. Sim. Né? No seu dia a dia, né? Que vai do preço do mercado ao metrô lotado, a todas as dificuldades que nós estávamos falando, né? Os nossos operadores são seres humanos como todos os outros, não há diferença nenhuma. São pais, mães, filhos, e com todas as dificuldades que têm de se educar, crescer e se profissionalizar nos ambientes onde nós vivemos. Né? As mesmas dificuldades que todas as outras pessoas enfrentam no seu dia a dia. São mais um profissional inserido no mercado. Só que ele adotou uma profissão que é um sacerdócio. Existem outras que também são.
Essa é mais uma. Por quê? Esses meus homens, eles todo dia entregam e colocam em risco a própria vida pela sociedade. Perfeito. Conforme nós comentamos. Então, a palavra símbolo disso, respeito. Só que respeito pelo profissional, respeito pela pessoa, que é uma via de mão dupla. Concordo? Da sociedade, cobrar o respeito do policial e o policial cobrar também o mesmo respeito. Perfeito. Relembrando, via de mão dupla. Dê respeito e seja respeitado. Perfeito. É isso. Perfeito. Eu vou encerrar da mesma forma. É o que a gente precisa, é esse respeito, que com esse respeito o nosso policial vai se sentir mais valorizado pela sociedade e vai continuar cumprindo a missão dele com maestria. Deixo aqui o convite para que todos conheçam o Batalhão Tobias de Aguiar, procurem lá no nosso Instagram as instruções, mandem um e-mail se cadastrando, vá visitar, vá conhecer mais da Polícia Militar. E sempre que você vê uma crítica, tente entender de onde está partindo essa crítica, cheque a fonte, não vamos ficar soltando, reproduzindo fake news por aí, né? Então muitas notícias elas vêm incompletas, é legal a gente sempre ter a posição real do que está sendo narrado, tá? Então disponha sempre da rota, disponha da Polícia Militar do Estado de São Paulo, saiba que nós fazemos o melhor para servir você. Perfeito. Coronel, meu muitíssimo obrigado pela sua presença. Major, meu muitíssimo obrigado. Para vocês verem, pessoal, né? Estou aqui, a Educa está com o comandante e subcomandante da rota para a gente poder conversar com vocês, desmistificar um pouco, né, do que pequena parte da mídia, pequena parte da sociedade, né, tem uma imagem errada da gloriosa Polícia Militar do Estado de São Paulo. Mais uma vez, muito obrigado, senhores. Para mim, particularmente, uma honra enorme. E, pessoal, fiquem com Deus. Acompanhem as redes sociais da Educa Web Rádio, né? Todas as informações estão no nosso site e também nas nossas redes sociais. Um beijo para todos. Fiquem com Deus. Até a próxima.